Oi, vamos bater um papo rapidinho? Queria compartilhar com você uma história que eu passei ontem, né? Que eu vivenciei. Ontem fui tomar um suco, tava com muita fome, daí eu queria tomar um suco que me desse uma energia. Eu queria, na verdade, uma vitamina, mas aí não tinha vitamina que eu queria, eu fui experimentei um suco novo. E eu adorei essa experiência porque durante o preparo desse suco, né, na loja que eu tava, que é uma loja especializada nisso, eu conheci uma pessoa que é atendente da loja e tal. E na maioria das vezes, né, a gente passa pelos atendentes de forma muito egoísta, querendo só saber, tipo, daquilo que a gente pede, se vai ser rápido, se não vai. E nesse dia eu decidi bater um papo com ela. Entender um pouco sobre a vida dela, saber como é que ela é, tudo mais. E a gente tava conversando. E aí ela tava me contando os desafios de ser mãe de dois adolescentes. E eu só tenho uma criança de 2 anos, né? Eu conheço os desafios de ser mãe de uma criança de 2 anos. Porém, dos adolescentes eu não conheço quase nada, a menos aquele pouquinho de tempo que eu passo com eles na catequese, que é bem pouco, né? Vamos combinar, porque dentro da catequese eles são uns anjos, uns amores queridos sempre. Só que quem tá lá vivenciando o dia a dia que sabe como é ser mãe de adolescente. E aí eu, curiosa que sou, né, perguntei pra ela. E ela falou pra mim que ela deu uma surra no filho dela de 12 anos, 13 anos, não me lembro agora. Mas que ela bateu muito nele, porque ela comprou um celular pra ele de 1.000 e poucos reais e ele deixou o celular cair no rio. E aí eu fiquei assim, uau. Mas e aí, como é que foi isso? Aí ela me contou que bateu nele muito, bastante, porque o dinheiro que ela ainda estava pagando por aquele celular, né, ela demorava muito para ganhar. E eu entendo isso. Na maioria das vezes nós negligenciamos os esforços que os nossos pais fazem, né, para dar o melhor pra gente, porque enquanto a gente é filho, né, adolescente ou não, a gente acha que aquilo é obrigação deles, porque afinal de contas foram eles que colocaram a gente nesse mundo. Então é o mínimo que eles podem fazer. E aí eu entendo que na cabeça do adolescente aquilo ali, né, era inadmissível. Mas também entendo que na cabeça dessa mãe era inadmissível ela se esforçar, trabalhar, ficar lá na loja, né, de 9 às 19 horas trabalhando para que ela não tivesse o valor que ela gostaria de ter. E, na verdade, esse valor não é material, não é um valor de tipo, esse valor aqui que eu estou pagando pelo celular. Não é isso que ela quer o reconhecimento de que ela está se esforçando e dando o melhor dela para que o filho dela tenha o que ela não teve. E ela falou que a infância dela foi muito difícil. Foi uma infância que não sabia se ia ter comida no prato no dia seguinte, sabe? Então, na maioria das vezes, quando nós passamos por coisas difíceis na nossa infância, e eu entendo que seja muito desafiador superar isso e se tornar uma pessoa do bem, né? Mesmo assim, a gente vai carregando essas marcas ao longo da vida, né? E aí, quando a gente tem filho, o que a gente quer fazer é exatamente o contrário do que a gente vivenciou na nossa vida, né? Mas algumas coisas, por ter aprendido assim, nós vamos repetindo. E a repetição, ela vai se dar justamente nesse caráter de querer educar, sabe? Querer o melhor, querer fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que tivessem feito por nós. E eu perguntei pra ela, você acha que seu filho vai ter condição, agora que ele apanhou, depois de te contar que estragou o celular, jogando no rio, vai ter condição de te contar mais alguma coisa? Aí ela falou, não, porque eu falei pra ele que toda vez que ele viesse me contar algo errado que ele fez, ele ia apanhar. Ele ia apanhar muito. Aí eu fiquei pensando, né, comigo, porque não quis expressar pra ela, mas eu fiquei pensando nisso. A maioria das vezes a gente apanha, né, pelo menos assim, eu apanhei na minha infância, na minha adolescência e até mesmo na vida adulta eu apanhei. Dos meus pais não, mas da minha mãe sim. E foi bem desafiador lidar com isso, sabe? Essas dores, essas marcas, essas feridas, elas demoraram a cicatrizar. E quando eu falo cicatrizar, é porque, olha só, tá vendo essa marca aqui, ó? Que tem aqui? Não sei se dá pra ver. É uma cicatriz. Ela tá curada, ela não dói. Eu passo a mão, eu não sinto nada. Porém, ela existe, é uma marca. Tá aqui, faz parte de mim. Assim como todas as surras que eu sei que eu ganhei pra poder aprender algo com aquilo que eu fiz de errado. E que a verdade é que minha mãe tinha a melhor das intenções de me educar.
E a verdade é que ela fazia isso porque ela realmente queria o meu melhor. Que eu fosse uma adulta responsável, que eu fosse uma adulta que mede as consequências do que faz, etc. Só que quando a gente bate num adolescente, numa criança, enfim, numa pessoa, o que a gente está ensinando não é, tipo, educação. Infelizmente. Seria mais fácil se fosse, mas não é. E eu não tô falando, recriminando ela, é a ferramenta que ela tem, é o que ela conhece, é o que ela sabe sobre educação, é o que ela aprendeu sobre educação. Mas eu, como mãe que apanhei da minha mãe, decidi não ser a mãe que bate na minha filha. E claro que eu posso queimar a minha língua falando isso aqui publicamente, mas o máximo do meu esforço vai ser para educar ela sem que eu precise fazer nenhuma agressão a ela, sem que eu precise fazer nada que possa machucá-la, mais do que a vida vai machucar. Mas sempre vou corrigir, mas sempre vou educar, mas sempre vou orientar e vou falar para ela coisas que podem acontecer, vou mostrar para ela a realidade da vida para quem não segue um determinado ritmo, que são as regras de sociedade que a gente precisa viver para que a gente possa viver uma vida realmente com princípios, com valores que transbordem, né, na vida das outras pessoas. E eu tô compartilhando isso com você porque na maioria das vezes a gente vai fazer isso por padrão, porque a gente não sabe outra forma de lidar com aquilo. A gente ainda não sabe outra forma de educar sem ser dessa forma. E qual é o nosso papel enquanto mãe, enquanto pai, enquanto educador, enfim, enquanto adulto? É a gente buscar ferramentas melhores, porque nós podemos fazer isso, nós podemos e devemos fazer isso. Então, assim, é muito complicado e eu não tô julgando, só tô compartilhando essa reflexão, né? É muito complicado quando a gente não conhece outra forma. E sem que a gente se aprofunde nos estudos, né? Nos estudos que eu quero dizer sobre a psicologia humana, sobre o desenvolvimento de educação, né? O desenvolvimento da autoestima, enfim, tudo isso, né? Que a gente aprende ao longo da vida, no desenvolvimento humano, e a gente vai entendendo que tem algumas coisas, obviamente, que vai ser fora do nosso controle, que a gente não vai conseguir se comportar como a gente gostaria e que realmente mexe com quem a gente gostaria de ser, né? E tem outras coisas que a gente vai sim conseguir adequar e agir da melhor forma possível. Mas essa é a magia de se conhecer e de entender como é que você quer ser. Para que você não fique apegado em quem você foi, e nem no que foram, e nem no que te disseram que você deveria ser, sabe?